Olhei para a portaria e vi que os cachorros da minha avó não estavam lá, mas ouvia os latidos deles. Aí eu me toquei que era sexta-feira de lua cheia. Saí em disparada em direção ao quarto. E quando peguei na maçaneta para abrir, vi algo se mexendo na mata. E era algo muito grande para ser um dos cachorros. O lobisomem da Quaresma. Meu nome é Adriana, tenho 34 anos, moro em Osasco, São Paulo. Sou natural de Angra dos Reis e vim para São Paulo aos 6 anos, mas todos os feriados e em minhas férias nós íamos para Angra. A atração favorita da criançada era sentar aos pés do meu avô e ouvir ele contar as histórias assombradas dele. E um certo dia ele contou que ali na vila tinha um homem chamado Seu Tião, que segundo ele virava lobisomem. Na época, faltavam 3 dias para a lua cheia, e era para ficarmos atentos, porque o lobisomem iria aparecer. Todos ficaram com medo, mas não demos muita atenção, porque ninguém acreditava. No dia seguinte, eu e minhas primas fomos até a padaria comprar pão, e quando chegamos lá, minha prima me cutucou e disse apontando para um senhor que estava encostado no balcão: "Esse aí é o Tião." Eu olhei para as unhas dele, que eram grandes e pareciam estar sujas de sangue. Então eu saí correndo da padaria sem olhar para trás. Passaram-se os dias e chegou a temida sexta-feira. Eu e meus irmãos, e também meus primos, fomos para a praia, e quando voltamos, resolvemos fazer uma traquinagem. Bebemos o vinho que meu avô tinha guardado. Imagina a cena, aquele bando de crianças. Eram umas 15 crianças, todas bêbadas. Me lembro que meu avô estava deitado em um colchão na área dos alojamentos, naquela noite. Aí eu fui lá, empurrei ele para fora e deitei, apagando em seguida. Onde meus avós moravam era o antigo alojamento de uma empresa mineradora, e eram eles que cuidavam de lá. Então, tínhamos quartos para escolher. Eram mais de 40. Como castigo pela minha traquinagem, minha mãe me obrigou a ir dormir no penúltimo quarto, que ficava ao lado da mata. Mas como eu ainda estava sob o efeito do álcool, fui sem reclamar. Mas minha mãe, com dó, foi dormir comigo, naquele tenebroso quarto. Lá pelas 3 horas da madrugada, eu passei mal e vomitei. Minha mãe, vendo aquilo, ficou furiosa e me mandou limpar. Só que o material de limpeza ficava no banheiro. Aquele banheiro já era um cenário de filme de terror, para ninguém botar defeito. Mas fui até lá, morrendo de medo, mas fui. Olhei para a portaria e vi que os cachorros da minha avó não estavam lá, mas ouvia os latidos deles. Aí eu me toquei que era sexta-feira de lua cheia. Saí em disparada em direção ao quarto, e quando peguei na maçaneta para abrir, vi algo mexer na mata. E era muito grande para ser um dos cachorros. Não fiquei para conferir. Entrei no quarto e tranquei a porta. Me joguei na cama e cobri a cabeça. Minha mãe me fez levantar e limpar o que eu tinha feito. Eu levantei e limpei, só que quando fui para levar o balde e as coisas de limpeza de volta para o banheiro, eu não tive coragem e disse para minha mãe que eu não ia voltar de jeito nenhum. Então, minha mãe levantou e foi comigo. Fui e voltei sem nenhum incidente, só que quando deitei,
comecei a ouvir um arranhar na porta. A minha mãe também ouviu, mas para não me deixar ainda mais assustada, disse que era um dos cachorros da minha avó. Muito curiosa, levantei e fui olhar na fresta da janela. Quando vi aquele ser imenso, com pelos negros, era como se fosse um cachorro muito grande, com as costas curvadas. Eu paralisei e não consegui nem mesmo gritar. Aquela coisa estava de costas para a janela. De repente, os cachorros começaram a latir e ir para cima daquela coisa. Ele saiu correndo em direção à mata muito rápido. Minha mãe ouviu o barulho, chamou o meu nome e perguntou o que estava acontecendo. Como ela viu que eu não respondia, se levantou, foi até mim e começou a me chacoalhar, até que eu dei um suspiro, como se estivesse há muito tempo sem respirar. Entrei em choque e não consegui mais dormir o resto da noite. Pela manhã, contei a história para minha avó, e ela, para me assustar, ou sei lá, falou que eu realmente tinha ouvido o lobisomem andar ao redor da casa naquela noite. Fui até o quarto com meus primos para conferir a porta, se estava arranhada, e qual foi a minha surpresa quando vi que realmente a porta estava com marcas, como feita por unhas bem grandes e afiadas. Passei o resto das férias sem mais nenhum incidente e voltamos para São Paulo, mas no mês seguinte voltaríamos no feriado de Carnaval. Chegamos em Angra novamente. Faltava poucos dias para a lua cheia, e minha avó me disse que na quaresma o lobisomem corria por 7 cidades para roubar criancinhas. Como faltava poucos dias para a primeira sexta-feira da lua cheia, eu, meus irmãos e meus primos resolvemos que iríamos ficar esperando o lobisomem aparecer. Quando chegou o dia, aquele monte de crianças montaram guarda perto da portaria, de frente para o galpão, onde meus avós dormiam. As horas foram passando, e um a um os moleques foram saindo para dormir, até que sobraram eu, um primo e minha prima. Estávamos distraídos, conversando, quando de repente um porco que meu avô tinha ali começou a grunhir e dar patadas no cercado de forma desesperada. Ficamos apavorados, mas alguém tinha que ir chamar o meu avô para ver o que estava acontecendo. Só que ninguém tinha coragem, até que meu primo correu até o galpão e começou a bater na porta. Quando eu e minha prima vimos um vulto muito grande pulando o cercado do chiqueiro. Então começamos a gritar. Quando meu avô foi olhar o chiqueiro, o porco estava todo arranhado e tinha marcas de pegadas bem grandes na lama. Quando chegou o dia de vir embora, eu virei para minha avó e falei: "Ainda bem que eu vou embora, onde eu moro não tem essas coisas de lobisomem." Então minha avó respondeu: "Vai achando. Durante a quaresma eles correm por 7 cidades e pode muito bem chegar até lá." No dia seguinte, ouvi o meu vizinho contando para o meu irmão que ele estava chegando da balada por volta de umas 3 horas da madrugada. Achou estranho, porque sempre que ele ia chegando em casa, assobiava e os seus 2 cachorros iam encontrar ele. Mas naquele dia, eles não foram. Quando chegou na metade da rua, viu os cachorros cercando uma coisa parecida com outro cão,
só que muito grande. Eles estavam parados em frente à minha casa. Como a casa dele era ao lado da minha, teve muito medo de chegar até lá e ser atacado por aquela coisa. Aquela coisa rosnava para ele, mas os cachorros o protegeram, latindo para a fera. Ele também disse que não sabe como abriu o portão tão rápido naquela noite, e que só não foi atacado graças aos seus cachorros. Foi ali que tive certeza que minha avó sabia o que estava falando, e hoje não brinco com essas coisas.